O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Iniciamos, mais uma vez, o nosso Evangelho virtual. Nós saudamos, então, a coroa de Oxalá. Saudamos a energia amorosa do Cristo e a todos os orixás. Saudamos a corrente de Francisco de Assis. Nesse mês, nós saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, e pedimos que a energia de Xangô, a lei da justiça divina, atue em nossas vidas e atue em nosso planeta, trazendo a paz. Pedimos então pela paz no mundo, por todos que se encontram em guerras, pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos bairros, em nossos lares. Que a paz se faça em nossos corações. Pedimos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos. Que a luz do Cristo esteja presente em todos esses lugares, trazendo esperança e fé, que dias melhores, com certeza, chegarão. Pedimos por todas as crianças do mundo, que a elas seja dado o direito de viver em paz, o direito de ter saúde e educação. E
pedimos também pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e também o seu trabalho espiritual. Juntos, agora, vamos pedir por todos os espíritos que estão em nossa mente, encarnados ou desencarnados, para que a espiritualidade maior possa atendê-los de acordo com o merecimento de cada um. Agradecemos ao Caboclo Tupinambá por nos envolver na sua luz e pedimos que essa corrente de Francisco de Assis esteja sempre presente em nossos corações. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a descida do monte, Lucas capítulo 6, versículo 17 a 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém, que vieram ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Após a permanência em prece e a escolha dos 12 discípulos, Jesus desce até um lugar plano, onde teriam acesso mais fácil os doentes. Todos procuravam tocá-lo, e Lucas explica a razão. Dele promanava uma força que a todos curava. Essa observação já fora feita pelo próprio Lucas, que, embora não tendo conhecido pessoalmente o Mestre, pôde, pelas narrativas que ouvira, tirar suas conclusões médicas de que algo extraordinário havia. Realmente, com a sua aura puríssima, com o incrível magnetismo irradiado de sua profunda bondade, de sua infinita ternura, da compaixão ilimitada, os fluidos que dele saíam deviam ter tido um poder curador muito acima de qualquer especulação humana comum. Comentário de Torres Pastorino. Quando tivermos alcançado suficiente evolução espiritual, poderemos alcançar os dons de ajuda ao próximo. Muitos dedicam-se a fazer exercícios especializados, a desenvolver faculdades personalísticas para a obtenção dessas capacidades. Conseguem alguma coisa, mas sempre permanecendo em dependência de auxiliares do mundo astral. O caminho não é esse, positivamente. O caminho é o progresso espiritual, a evolução íntima, o mergulho em Deus, a união com o Cristo interno. Se conseguirmos isso, automaticamente ajudaremos o próximo com nossa simples presença, porque de nós mesmos se irradiará uma força que curará males espirituais e físicos. Pensam alguns que a preocupação da criatura de evoluir constitui egoísmo. No entanto, nós somos células do todo. Se fizermos evoluir a célula que somos nós, estaremos fazendo evoluir o conjunto, e muito mais rapidamente do que se nos esquecêssemos. Pois neste último caso, ajudaríamos as personalidades transitórias dos outros, mas manteríamos todo o conjunto no mesmo nível em que se acham eles, e em que nos achamos nós. Daríamos somente alívio, mas não traríamos evolução nem a nós, nem a eles. O caminho, pois, é evoluir, para com a nossa evolução arrastar a todos um pouco mais para cima. Evolua, portanto, cada um por si, e a humanidade se encontrará amanhã toda ela, um degrau acima de seu progresso. Esse Evangelho falando sobre a missão de Jesus. Que missão era essa? Amar
e ensinar a todos nós a amar aos nossos semelhantes, reconhecendo no outro a mesma luz que habita em nós, ainda fraca, mas luz. Jesus é um ser iluminado, dele emanava uma força amorosa que curava, afastava os maus espíritos. Todos então queriam estar ao seu lado, queriam tocá-lo para receber esses eflúvios amorosos de um ser que é luz. Sua aura era tão poderosa que tinha uma energia quase palpável. Um toque em seu manto podia curar. Então o Evangelho, mais uma vez, nos dá o exemplo a seguir: Jesus. E para realizar isso, devemos aumentar a nossa vibração para nos tornarmos tal qual Jesus. Mas para aumentar a nossa vibração, nós precisamos fazer a tal da reforma íntima, mudar o nosso padrão vibratório. Mas o que fazer para mudar esse padrão ainda tão denso? O que fazer para mudar? Esse padrão de raiva, de rancor, de egoísmo, de indiferença ao sofrimento dos outros, de se colocar sempre como uma pessoa justa, mesmo não sendo, de não entender as próprias falhas, as próprias faltas, de só reconhecer os defeitos dos outros sem olhar os próprios. Tantas coisas ainda fazemos que nos mantém nesse baixo padrão energético. De nós, então, não sai essa energia amorosa do Cristo, mas sim essa energia pesada quando não agimos de acordo com a lei do amor. Uma das coisas que devemos aprender é desenvolver a nossa própria energia amorosa e não ficar mais dependente de uma energia que precisa ser doada a nós. A proposta de Jesus é que todos sejamos iguais a Ele, quer dizer, sejamos luz. A lição do amor foi dada há mais de 2000 anos e agora, neste momento em que estamos passando, é o momento da prova. A espiritualidade maior está analisando se alguns de nós conseguimos aprender essa lição. Este ciclo evolutivo está chegando ao fim. Outros ciclos evolutivos virão, mas a lição desse ciclo é o amor. Vemos então nosso mundo tão carente de respeito, tão carente de compreensão, tão carente de tudo. Então nosso papel seria o de emitir energias para acalmar, para afastar os maus espíritos. Mas enquanto estivermos em desequilíbrio, atraímos para o nosso campo espíritos em desequilíbrio. Como emitir paz e amor estando em desequilíbrio? Impossível, não é? A reforma íntima passa a ser necessária e urgente. Compreender que ainda somos seres em evolução e precisamos nos apaziguar para, pelo menos, fazer um pequeno papel neste período de transição. É necessária uma autoanálise do nosso comportamento diante de tudo isso que está acontecendo. Qual é o nosso comportamento? O Evangelho nos faz pensar, nos traz informações para a nossa reflexão. Pensar por que estamos ainda presos neste planeta tão denso. E que com esta reflexão e com essa tentativa de mudança de padrão vibratório, possamos amadurecer essa maturidade espiritual que nos faz ser essa luz que o mundo precisa, e não mais esses espíritos desorientados correndo de um lado para o outro. E aí, com a nossa vibração mais elevada, talvez possamos ser aqueles que iluminam o mundo, não mais uma criança que precisa de ajuda constantemente, mas um ser maduro o suficiente para contribuir para a elevação do nosso planeta. A partícula divina que habita em todos nos induz à evolução. Dizem, né? Que onde há luz, não há trevas. E se vivemos num planeta de trevas,
é porque ainda não desenvolvemos a luz que habita dentro de nós. Que o Pai Maior nos ajude a compreender o nosso papel neste momento, nessa vida, e que as bênçãos divinas recaiam sobre todos nós, graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.